Feliz sábado, povo de Deus. Nessa manhã, antes da gente abrir a palavra do Senhor, eu vou convidar aqui Onésimo, que esteve com a gente aqui ao longo de 3 anos, foi, Onésimo? Feliz sábado, viu? Onésimo está encerrando um ciclo, gente, está aí para voltar para a sua terra, não é? Ele esteve conosco aqui em vários momentos. Eu queria chamar ele daí, vem cá, eu daí também, secretária nossa, não é? E a gente quer louvar o nome do Senhor pela sua vida, pela sua dedicação a essa igreja. A gente viu sempre você buscando ali se envolver de alguma forma, não é? E que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua jornada, Onésimo. Acho que é o daí que quer falar também. Igreja, este jovem, ele esteve muito presente conosco, principalmente no dia da oração do poder. E Onésimo, que onde quer que você for, você seja esse jovem que tem na sua mente o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, não só a você e a toda a sua família. E saiba que a Igreja Central de Fortaleza fará agora uma oração juntamente com o pastor para que a sua vida sejam bênçãos de Deus. Vamos abençoar o Onésimo, minha gente, em nome de Jesus. Queria convidar você, onde você está, a fechar os seus olhos. Querido Pai Celestial, nós entregamos a vida desse jovem nas Tuas mãos, Senhor. Onésimo mostrou aqui um testemunho cristão, compromisso com a Tua igreja, contribuindo para essa obra, e nós queremos colocar a vida dele nas Tuas mãos nesse momento. Pedir ao Senhor que, por onde quer que ele passe, a bênção do Senhor esteja sobre ele e que ele continue fazendo a diferença onde quer que ele chegue, para a honra, glória e louvor do Senhor. Ele encerra um ciclo aqui em nossa terra, mas está indo para a sua terra, para ser bênção do Senhor, para ser luz, para ser sal da terra lá também. E que o Senhor vá com ele, o leve em paz, o proteja, abençoe-o, bem como toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu, Onésimo? Em nome de Jesus, tá? Eu vou convidar também aqui, ainda antes da mensagem, a minha irmã Cândida. Vem cá, Cândida, em nome do Senhor Jesus. Não combinei com a Cândida, mas eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou chamando ela aqui na frente. Nós fizemos uma visita essa semana à irmã Cândida. Foi quinta-feira, foi, irmã? Quinta-feira, né? Ela estava lá caladinha na visita e tal. Aí no final da visita, a gente já estava se despedindo, ela mencionou que estava completando 69 anos, irmãos. E eu disse, eu vou pelo menos orar com ela aqui na nossa igreja e dizer para essa igreja, irmãos, Cândida é uma bênção, né? Se você vier aqui às quartas-feiras pela manhã, você vai encontrar Cândida fazendo um trabalho missionário aqui na igreja. A agenda da Cândida ao longo de toda a semana dela é dedicada a estudos bíblicos, a pregar a mensagem do Evangelho. É uma missionária dessa igreja, né? Então eu acredito que a gente deve abençoar essa igreja. Diga. Irmã Inês também? Pois vem aqui, irmã Inês, em nome de Jesus. Vou chamá-la aqui à frente também. É assim, irmã Inês, é livre e espontânea pressão o negócio aqui, viu? Tem mais alguém aí? Aquele que se sentir tocado neste momento, viu? Brincadeira com vocês à parte, mas são bênçãos do Senhor, né? Que tem aqui abençoado nossa igreja. E nós rogamos a Deus pela bênção do Senhor na vida de vocês. Irmã Inês, irmã Cândida, em nome de Jesus, tá? Vamos abençoá-las, povo de Deus, em nome do Senhor. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Pai amado e querido, nós estamos regozijando no Senhor por mais um ciclo de vida que se inicia na vida dessas 2 servas tuas, Pai. Fazem parte dessa igreja, contribuem para essa igreja e têm feito a diferença na vida de várias pessoas. E nós rogamos mais uma vez que o Espírito Santo esteja sobre elas, dando-lhes saúde, dando-lhes paz, dando-lhes a certeza da condução do Senhor em cada passo em suas respectivas jornadas. Que o Senhor as abençoe, as fortaleça e faça delas bênção do Senhor onde quer que elas passem também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Um abraço para vocês, tá? E eu queria convidar agora você a abrir a sua Bíblia aí onde você está, ok? No livro de Lucas, capítulo 11, versos 9 a 13, nós vamos refletir hoje da palavra do Senhor, tá?
Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Eu quero ler para vocês aqui, numa versão que vai estar um pouquinho, talvez, diferente da sua na linguagem. É uma versão contemporânea da tradução do texto bíblico, buscando trazer um pouquinho do significado contextualizado ao nosso momento, a nossa ideia da nossa sociedade hoje. Só para você pensar um pouquinho, tá? A partir do verso 9, capítulo 11 de Lucas diz assim, ó. Isto é o que quero dizer: peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai, que criou vocês com todo amor, não dará o Espírito Santo quando o pedirem? Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Pai, nós rogamos ao Senhor que ilumine nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor. E que essa palavra traga quebrantamento, arrependimento e restauração à nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós buscamos um pouquinho daquilo que o texto bíblico quer falar com mais clareza sobre esse texto, nós vamos perceber uma coisa interessante. Quando a ordem é dada ali, pelo que eu vos digo, pedir, a ideia do verbo que está sendo utilizado ali é a ideia de continuidade. Não é a ideia de fazer o pedido uma única vez e pronto, ou ser algo esporádico. Ele está dizendo pedir no sentido de fazer isso de forma contínua, continuamente. Então ele diz, continuem pedindo e vai ser o quê? E vai ser dado. Ele continua dizendo, busquem, e a ideia da busca também é do quê? De continuidade. Continuem buscando e vocês acharão. Ele diz aqui, ó, continuem o quê? Batendo. Não é a ideia de uma vez apenas, não. Continuem batendo. E ele vai dizer, e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede o quê? Recebe. Mas ele está falando que quem recebe, quem acha e quem bate e quem encontra a porta aberta é aquele que continua o quê? Insistindo na busca, insistindo no pedido. Isso aqui Jesus está respondendo aos discípulos, falando no contexto da pergunta a eles sobre oração. Eles pediram para que Jesus ensinasse a eles, de certa forma, como orar nesse caminho, não é? Para a gente pensar um pouquinho. Então, esses versos bíblicos que são mencionados, eles vão se referir a esse fato, como aprender a orar como o mestre orava. E é interessante que, se você pega vários relatos das Escrituras, você vai pegar Cristo sempre buscando desenvolver uma vida de quê? De oração. Ele sempre em busca da presença do Espírito. Eles entenderam que a oração merecia a primazia em suas vidas, e Jesus lhes ensina a orar, fala para eles da melhor maneira. Ele falou que ensinou como seria a melhor forma de exercer a oração, e além disso, da relevância do ambiente para esse momento da oração, e deixa-lhes então um modelo de oração. Na sequência, ele apresenta a atitude positiva de Deus em relação a quem? Ao suplicante. Aquele que pede, aquele que está suplicando, e deixa evidente que o ser divino não olha para a gente como o quê, queridos? Como pedintes. Você jamais vai incomodar a Deus demais, porque você gosta de pedir. Porque a ordem dele é que você continue o quê? Pedindo, continue insistindo. Eles queriam desenvolver uma vida de oração, e viam seu grande amigo Jesus fazer isso. E aprenderam então que quem busca, quem procura, na verdade, não acha apenas o que está o quê? Procurando. Encontra mais. Tem a chance de encontrar a presença de quem? Do Espírito Santo. E eu estou escolhendo esse tema para nós trabalharmos essa manhã, a busca do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo,
porque eu acredito que 90% dos problemas da nossa vida, para não dizer 100%, se resolveriam se nós tivéssemos mais do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos acostumados a viver no piloto automático, de tal forma que até para as iniciativas daquilo que corresponde à nossa vida espiritual, as atividades eclesiásticas e espirituais, nós estamos nos acostumando a fazer as coisas sem a presença de Deus. Porque estamos vivendo provavelmente a pior geração de fiéis e de crentes da história da humanidade. Porque estamos cada vez mais distantes da busca do Espírito Santo. De modo que talvez esse seja um dos temas mais relevantes para a nossa vida no contexto em que estamos, contexto profético em que estamos inseridos. Falamos de profecias, falamos de teologia, falamos que estudamos, mas não buscamos a sabedoria do Espírito. Não dedicamos tempo ao Espírito Santo em nossa agenda. Como vamos ter uma realidade diferente na igreja? Como vamos experimentar um cristianismo vivo? Como vamos ter uma expressão cristã, um testemunho cristão que faça a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, se não temos contato com o Espírito Santo? Essa tem sido uma luta constante, e é interessante que, embora invisível, o Espírito Santo faz maravilhosas obras visíveis. Você crê nisso? Diga amém. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele continua agindo, mas aqueles que buscam é que estão encontrando isso, entende? Permita que o Espírito Santo vos preencha continuamente e sempre de novo, diz Ellen White no livro Maior Discurso de Cristo. Precisamos da permissão para que Ele age em nós. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta aí. Ele não invade, Ele não arromba a porta, Ele pede licença. Nós precisamos abrir a porta, precisamos dar entrada para que o Espírito Santo faça uma obra em nossa vida. O texto continua pensando o seguinte: sejam renovados constantemente e repetidamente por quem? Pelo Espírito Santo. Essa renovação deve ser algo diário, uma busca diária pela presença dEle. Quando o Espírito Santo entra em nosso ser, aí sim nós recebemos o quê? Completude. Às vezes vivemos uma experiência vazia, a gente é cristão e quem é cristão tem propósito, mas a gente vive buscando propósito porque a gente acha que não tem propósito. E quem é que nos dá o sentido, a visão para desenvolvermos o propósito? O Espírito Santo. Quem é que concede dons espirituais para que possamos servir a Ele com propósito? A Bíblia diz que o Espírito faz o quê? O distribui, então é o Espírito Santo que nos dá propósito para a vida cristã. E o sentido é encontrado, é uma vida em amor, pois Ele é o quê? É amor. Vá pensando comigo um pouquinho. Por trás de muitos problemas pessoais que nós estamos enfrentando, a grande verdade, queridos, é que está havendo nas igrejas uma falta de quem? Do Espírito Santo. E se Ele está disponível, é porque nós não estamos o quê? Não estamos buscando. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho disso. Esse texto de Emil Brunner vai falar o seguinte, o Espírito Santo foi tão ignorado de certa forma que até mesmo foi moderadamente deixado de lado nos estudos teológicos durante muito tempo. É interessante que alguns chegam a chamar o Espírito Santo de o Deus esquecido, porque muita gente deixou o estudo sobre o Espírito Santo de lado. Só que, além de deixar de lado nos estudos e na teologia, vamos dizer assim, deixamos ele de lado também na nossa vida cotidiana, na nossa experiência diária. Martin Lloyd Jones vai dizer: se eu posso dar a minha honesta opinião, eu diria que não há nenhum tópico na crença bíblica que foi tão negligenciado no passado e no presente como o tema do Espírito Santo. Eu estou certo de que esta é a causa do enfraquecimento da fé, o quê? Da fé evangélica. Espírito Santo. Busca do Espírito Santo. Procura pelo Espírito Santo.
Não apenas na teologia, mas em nossa rotina. E eu quero desafiar você comigo a refletir em algumas perguntas. A primeira é essa aí, para a gente analisar juntos. Quantos de nós temos, em meio às lutas diárias, negligenciado a comunhão com o Espírito Santo? Eu quero que você reflita na sua vida. Não olhe para o próximo, não olhe para o outro, não pense na vida, não, na sua vida. Porque você é responsável pela sua experiência de vida com Deus, certo ou não? Com Deus, é sua vida. Que lugar tem tido esse tema para a sua vida? Já parou para analisar isso? Se esse tem sido um tema relevante para você? Tenho tratado o Espírito Santo como alguém importante? É assim que o Espírito Santo tem tomado lugar na sua vida? Ele é um hóspede constante ou um visitante esporádico em seu lar, em seu coração, em sua vida? Faça essa autoanálise hoje, faça essa autoavaliação da sua vida. Estou convencido de que a falta do Espírito Santo é o nosso maior problema, diz Leroy Fromm. Para você pensar comigo, essa é uma realidade que está presente em toda a cristandade. Os efeitos disso têm sido devastadores para as famílias, para as novas gerações, para a própria geração que tem na igreja já com mais tempo de estrada. Se você para avaliar algumas coisas, a sua ausência tem gerado pessoas frias, pessoas descompromissadas, pessoas despreparadas para lidar com crises. Tem sido diferente o nosso cenário, queridos? Gente que não percebe, muitas vezes, possuir uma fé cristã imatura, porque a gente está no piloto automático. A história da gente querer estar no controle sempre volta à tona. E a gente continua repetindo os mesmos erros, fazendo as coisas da mesma maneira, tendo os mesmos resultados, piorando a cada dia que passa, porque não buscamos o discernimento do Espírito. Isso em grande parte da cristandade, e ainda por outro lado, cristãos com uma compreensão limitada do ser divino, da divindade de Cristo, certo? Da divindade do Espírito Santo. Dwight Nelson vai falar que nossa igreja tem exaustivamente desenvolvido formatos admiráveis, planos e programas, mas se não admitirmos a nossa falência espiritual, que é a falta do Espírito Santo, como algo que tem prejudicado muito de nossos ministérios e líderes, nunca seremos capazes de sair do nosso cristianismo formal. Eu falo isso para vocês, abrindo o coração para dizer para vocês que em algum momento todos nós falhamos nisso aqui. Porque a gente quer fazer a igreja conforme o que a gente acha, conforme o que a gente pensa, conforme a nossa opinião. A gente quer construir estereótipos nas pessoas que são moldados pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pela minha experiência de vida. E não pelo assim diz o Senhor, não pelo assim diz a palavra, não pela direção do Espírito Santo. Nós precisamos parar, voltar e analisar algumas questões em nossa vida, entende? Estamos, muitas vezes, maquiando a realidade espiritual da igreja, pensando que o excesso de atividades, programas, eventos, sermões bonitos, grandes pregadores é o que vai trazer a solução, a realidade espiritual de onde? Da igreja. E aí nós tentamos o impossível, que é tentar extrair fruto do Espírito com programações bonitas. Extrair transformação de vidas a partir dos púlpitos da igreja. Aí os pregadores se esmeram, eles vão buscar mais conteúdo, e às vezes até na criatividade se perde e esquece a teologia. E eu vi um pensamento esses dias que me chamou a atenção, a gente fica investindo todo o nosso tempo para preparar coisas de padrões elevadíssimos, para oferecer a pessoas que não estão buscando o Espírito Santo muitas vezes.
A expressão do pensamento era que a gente faz belíssimos programas para crentes fracos. Que quando chegam, por exemplo, a um templo, estão mais preocupados com uma performance do que as vidas transformadas que acontecem ali dentro. Eu lhe pergunto, quem é que nos dá o discernimento para colocar as coisas no devido lugar? Isso aqui não é uma indireta para ninguém. Isso aqui é para a gente avaliar e pensar. Eu queria que você pensasse comigo que tipo de cristão nós temos sido. Estamos nós vivendo no Espírito, buscando o discernimento do Espírito Santo para fazer a igreja como Deus deseja que ela seja? Ou estamos querendo imprimir a nossa visão pessoal naquilo que a gente quer realizar para o reino de Deus? Vá pensando comigo um pouquinho, tá? Analisando comigo. Quanto equívoco de nossa parte. Estamos mais preocupados em encher a igreja de gente, esquecendo que o mais importante ocorre quando o sermão acaba e elas voltam à realidade de suas vidas e rotinas. O problema não é como você vem, mas o que acontece depois que você... Esse que é o problema. Vá pensando comigo um pouquinho, porque muitas vezes não temos um processo real de discipulado acontecendo. Não há muitas vezes uma busca individual pelo Espírito Santo. Muitas vezes não estamos tendo a Bíblia sendo estudada como é necessário que ela seja estudada. E eu queria dizer para você que a semelhança de uma formação profissional, onde a qualidade do profissional que é formado depende, na maior parte, do processo da dedicação que ele tem aos estudos, na jornada cristã, eu só vou conseguir aprender mais pelo grau de dedicação que eu tiver a estudar a palavra de Deus. Todo mundo pode aprender, todo mundo tem condição de aprofundar, porque Deus deu capacidade para todos de forma igual, para que possamos aprender. Eu quero aprender, tem caminhos para isso, é possível aprender, mas eu não vou fazer isso enquanto eu não quiser me dedicar a isso. É da mesma forma, entende? Então, muitas vezes não há Bíblia sendo estudada como é necessário, e os resultados estão à vista aí de toda a cristandade, para a gente pensar juntos. Não há esse processo. Ao invés de impactar o mundo, nós temos sido impactados por ele, influenciados por ele e moldados por ele. Ao invés de atrair pessoas a Cristo, somos levados pelos deuses desse século. É por isso que para a gente tem sido, muitas vezes, tão desafiador abrir mão daquilo que o Evangelho me pede para abrir mão. Por que para a gente muitas vezes é tão difícil tomar uma decisão baseado no que a Bíblia fala sobre, por exemplo, a modéstia cristã? Porque para mim o que importa muitas vezes é o que o mundo está dizendo, o que a sociedade está falando e não o que a Bíblia está falando. Por que muitas vezes é tão difícil para mim abrir, por exemplo, elementos da minha vida como aspecto, por exemplo, do uso de joias? Por que a gente vê tanta dificuldade nisso muitas vezes? Porque está faltando a ação de quem? Do Espírito, para que eu deixe de me envaidecer. Por que muitas vezes está faltando na minha vida tantos desafios que precisam ser corrigidos? Porque está faltando a ação do Espírito, porque muitas vezes eu não quero dar lugar para que Ele haja. Olhe, e eu não estou falando aqui para vocês porque eu sou perfeito, não. Eu tenho celebrado, e vocês têm visto aí nas redes sociais, 40 quilos eliminados ontem. É uma vitória. É uma vitória. Eu estava numa marcha para a morte, literalmente. Estava com 148 quilos, fui para 140. Sem remédio, sem bariátrica, sem nada disso. 108, perdão. Bati 108 ontem. Falei errado, não foi? Mas não era para eu ter chegado ao peso que eu cheguei. Entende? Então o que eu estou falando para vocês não é algo que para mim não é luta. Cada um tem lutas em respectivas áreas. Mas o Espírito é o mesmo e Ele dá força para a gente vencer em todas as áreas. Eu não estou aqui falando para defender uma visão liberal e nem conservadora, que não é esse o meu papel aqui hoje. Eu estou falando para vocês que eu preciso ser guiado por quem? Pela palavra de Deus.
não estou aqui para dar indireta para A, nem B, nem C. Não me tomem dessa forma, porque essa não é a minha intenção em momento nenhum. Mas eu preciso ser claro para vocês que o meu compromisso é apresentar a palavra de Deus. E se eu estou dizendo para vocês que nós precisamos do Espírito, é porque todos nós precisamos, inclusive eu. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Eu quero que você pense comigo, porque isso fala ao meu coração também. Antes de trazer um sermão para você, ele precisou falar para mim também. Entende? Para a gente pensar um pouquinho mais em Lucas 9. E qual dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Isso é impensável. Ninguém vai pensar dessa forma. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. É impensável. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. A versão que vocês estão usando aí. Isso é impensável. Se vós, por sendo maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o quê? Peça o poder do Espírito Santo para vencer aquilo que você não consegue. Porque Ele tem poder para conceder para isso, entende? É isso que eu quero deixar para você pensar comigo. Nos versos do texto mencionado, o verbo pedir aparece 6 vezes. 6 vezes nesse texto o verbo pedir aparece. Na sequência, o verbo buscar aparece quantas vezes? 2 vezes. E então, a ideia é que essa é uma palavra de ação. E por último, o verbo bater entra em cena. Ele está enfatizando repetidamente que a gente deve continuar o quê? Buscando, pedindo. Assim ele nos mostra claramente que temos que agir se queremos ficar cheios de quem? Eu tenho que querer, irmãos, e eu tenho que agir. Ellen White diz que muita gente vai se perder porque o seu desejo de mudança ficou apenas na vontade. Ellen White diz isso para a gente pensar. Ele nos mostra aqui claramente que nós temos que agir. O último pedir é conjugado como um verbo contínuo em grego. Significa que não devemos pedir apenas uma vez, mas continuamente. Através desse convite urgente, Jesus deseja despertar em nós o desejo pelo Espírito Santo. Claramente Ele estava chamando a nossa atenção para o fato que nós absolutamente precisamos do Espírito Santo. E dessa forma Ele quer que recebamos continuamente o quê? As ricas bênçãos de quem? Eu lhes pergunto, vocês querem receber as ricas bênçãos do Espírito Santo, sim ou não? O que é que nós precisamos fazer, igreja? Esse é o pensamento. Olha o que Ellen White nos diz. Deus não diz assim, pedi uma vez e dá-se-vos-á. Ele requer que peçamos. Persistir incansavelmente em quê? Em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o quê? Quanto mais nós pedimos, mais nós vamos desejar aquilo. Então a busca também tem um papel para nos aproximar mais do Senhor. Entende? E nos manter vinculados a Ele. Acho que travou aqui, viu? Pode passar para mim, por gentileza? Quando entendermos quem é o Espírito Santo e o quanto precisamos dele, nós vamos entender que o clamor, ele é a necessidade vital da nossa existência. E é por isso que eu queria desafiar você nesse momento a fazer essa oração. Eu queria que você fechasse seus olhos aí nesse momento onde você está. Feche seus olhos aí, sentadinho no banco. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. E ora no teu coração assim: Espírito Santo, me enche de ti. Continue essa oração no seu coração. Me enche de ti. Estou cansado e sobrecarregado com as lutas de minha vida. Fale para Ele das suas lutas. Estou ansioso por não enxergar pela fé que no fim tudo vai dar certo. Transforma em paz a minha ansiedade e em confiança a minha incredulidade. Fala para Ele. Ajude-me a querer viver pela fé e não por vista. Fala com Ele.
Queridos, o Espírito Santo é a maior dádiva de Deus. Você diz amém por isso? Ele é o maior presente divino para o ser humano. O dom que Ele nos traz todos os outros dons com Ele. É um presente de coroação que Jesus quer dar aos seus discípulos. E, como diz o pensador, algo que é tão valioso, não precisa que as pessoas insistam para que você queira. Quando você vê algo de valor, sabe? Você não pede desconto, não se oferece em liquidação. O Espírito Santo, de fato, é para aqueles que o apreciam e querem buscá-lo. Essa é a mensagem que está aqui também por trás desse texto para a gente pensar. Do que precisamos para ter o Espírito Santo na nossa vida? Primeiro está aqui, ó. O que é que nós precisamos? Temos que querer. Você diz amém por isso? A Bíblia diz: se alguém tem sede, tem que ter sede dele, tem que buscar, tem que querer. O outro elemento é o quê? É a fé. Tem que acreditar que ele vai ser derramado, que ele virá comigo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, você tem confiado nele? O outro aspecto é entrega, que é o resultado de quê? De confiar. Eu confio e então eu faço o quê? Eu me entrego. Ele usa Romanos 12:1, que eu vinha trabalhando uma série com vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a quem? Esse é o nosso culto racional, diz a palavra do Senhor. Uma entrega completa, um sacrifício vivo, uma vida no altar. É disso que ele está falando. O outro elemento é a obediência. Ele é concedido aos que lhe obedecem, Atos 5:32. O outro elemento é o abandono das nossas rotas. Precisamos seguir para caminhos que sigam aquilo que é a vontade de Deus para nós. Precisamos abandonar a nossa rota. A conversão é uma mudança de rota, uma mudança de caminhos, certo? Outro aspecto é não manter na minha vida o quê? Pecados intencionais. Rapaz, se eu sei ser errado, eu tenho que abandonar. Se eu mantenho, eu estou me desqualificando para receber o Espírito Santo. Então não planeje o erro. O certo não conspira contra nós. Eu gosto muito dessa frase. E o texto bíblico diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não o quê? Não me ouviria. É bíblico. Outro elemento aqui, ó, entendimento e conhecimento de que precisamos o quê? Precisamos dele. Clamor contínuo por ele é outro elemento. Então perceba que o Espírito Santo, você precisa pedir a ele que ilumine a sua vida, clareie seus pensamentos, dirija a sua rota. Precisa abrir a ele o seu coração. Esse pensamento me chamou muita atenção enquanto eu preparava essa mensagem, onde ela diz que é preciso que o Espírito Santo seja o quê, queridos? Seja a vida em nosso coração. É ele que vai nos dar a energia, a força, o poder para continuarmos o quê? Caminhando, avançando. A despeito das lutas e provas, continuar perseguindo, continuar avançando. Eu quero dizer para vocês que esse Espírito hoje está aqui, essa manhã. E Papa Francisco, certa vez, disse que não se pode entender a vida cristã sem o Espírito Santo. Ela não seria cristã. Seria apenas uma vida religiosa pagã, piedosa, que crê em Deus. Ele é o que dá sentido. Nós vamos finalizar esse culto falando de entrega, falando de colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor, falando de entregar a Deus o nosso coração. Nessa manhã eu quero convidar você a sair daqui colocando sua vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está à nossa disposição. Ele quer operar em nós. Ele regenera, Ele restaura, Ele renova, Ele cura, Ele sara. Espírito Santo, clame pelo poder desse Espírito hoje na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua causa, na sua fidelidade ao Senhor, para que Ele possa restaurar você em nome de Jesus. Eu vou convidar o perfil para louvar o nome do Senhor neste momento.
Louvado seja Deus, amém? Eu quero finalizar com vocês, antes da gente orar, quero citar 3 pensamentos para você pensar comigo. O primeiro deles
é sobre um dos discípulos, que é Judas. Judas teve o melhor pastor, o melhor líder, o melhor mestre, o maior de todos os sábios, o melhor amigo que alguém pode querer, e mesmo assim se recusou a ouvir a voz do Espírito Santo, caiu, errou e fracassou. A nossa atitude importa. Esse é o primeiro. O segundo pensamento é que ser cheio do Espírito Santo não é sobre o quanto você tem dele, e sim o quanto sobre o quanto ele tem de você. Tem a ver com a nossa entrega, como foi louvado para você. E o terceiro é de Spurgeon, onde ele diz que a melhor água ungida são as lágrimas de arrependimento. É quando a gente se arrepende, confessa, deixa e coloca a nossa vida na direção que Ele quer para nós. A minha pergunta para essa igreja também é: você tem um desejo no coração hoje, sincero, de colocar a sua vida nas mãos do Espírito Santo, para que Ele conduza você? Então eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Permanece com a tua mão levantada aqui diante do Senhor, onde você está. Querido Pai, nós rogamos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes, diante das circunstâncias, nós temos negligenciado a busca pelo Espírito, Senhor. Mas a partir de hoje, nós estamos querendo buscar um compromisso de buscar mais o Senhor, de dar a oportunidade para que o Senhor age em nossa vida, de permitir ao Senhor restaurar o nosso coração, a nossa vida em todas as áreas que necessitam de restauração. Esse é um mês da mordomia cristã, que estamos iniciando apenas hoje, falando da nossa comunhão como servos do Altíssimo e da importância que temos em ser fiéis a Ti em todas as áreas de nossa vida. Que o Espírito do Senhor nos restaure, que o Espírito do Senhor nos cure, nos renove no Senhor nessa manhã, Pai. E nos ajude a caminhar diferente a partir daqui, caminhar no Espírito do Senhor. Buscando mais comunhão, buscando mais da Tua palavra, buscando mais da Tua presença, que o Senhor nos molde a Tua imagem e semelhança, Pai. Nós entregamos a Ti hoje, ofertamos a Ti o nosso coração e pedimos: habita em nós, batiza-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E se Deus é por nós, quero agradecer esse grupo maravilhoso, viu? Perfil 7, vocês são bênção do Senhor, viu? Continuem levando esse ministério adiante para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, viu?